Muito bem-vindos ao quarto episódio da terceira temporada do Podfex. Sejam bem-vindos à casa de vocês. Já chega chegando, deixando o seu like, se inscrevendo no canal e comentando aqui. Hoje a gente está muito feliz que a gente tem um super convidado aqui, um grande amigo. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer os nossos patrocinadores e apoiadores. E o primeiro deles é a Tomate, junto com a Top Celular que é a nossa parceira de equipamentos aqui, tripé, esse microfone, tudo que você precisar você encontra lá na Top Celular e ainda mais você encontra na questão da Tomate. Então a Tomate é a parceira oficial da Top Celular e você encontra tudo aqui embaixo nesse contato, nesse arroba aqui. Outro parceiro muito importante que eu quero falar com vocês é a Pizzaria Di Blasi, uma das melhores pizzarias de Volta Redonda, é uma franquia que chegou em Volta Redonda e a gente tem desfrutado dessa pizza. Se você quiser saber mais, baixe o aplicativo deles que todo dia tem promoção da Di Blasi para você baixar lá. Outro patrocinador muito importante é a Level Up. A Level Up é que está me destravando no inglês, já estou chegando no avançado. Então, em breve, a gente vai estar falando o podcast em inglês aqui. Se preparem, Lucas. E vamos para cima, então. Quero apresentar o meu convidado de hoje, Guilherme Maia. Ele vai se apresentar. Fala, Gui, bem-vindo ao podcast. Finalmente saiu nosso podcast, hein? Fala, Tom, beleza? Fala, galera, beleza? Finalmente, né, cara? Tava na hora, mas graças a Deus agora conseguiu bater tudo certinho. É uma honra estar aqui conversando com você. E vambora pra cima que é sucesso. Bom, vamos lá. Como você falou, meu nome é Guilherme Maia. Eu tenho hoje 26 anos. E hoje eu sou considerado o primeiro atleta e professor amputado de perna no beach tennis do Brasil. Não podemos falar do mundo, porque o mundo é imenso, né? Mas do Brasil já é consolidado. E a gente está nessa luta aí para difundir o beach tennis e crescer o esporte no Brasil e no mundo também. Muito bom. Gente, o Guilherme Maia, vou contar um pouco de como eu conheci ele, né? Nos conhecemos em 2020, foi 2020? 2020, final de ano, assim, praticamente em dezembro. Eu estava lá, trabalhando lá no VRFX, e aí eu comecei a receber várias mensagens no direct de pedindo de doação de sangue, né? Então, várias pessoas pedindo doação de sangue pro Gui. Eu não conhecia o Guilherme ainda, e aí eu imaginei assim, nossa, como que esse menino é amado, como esse menino é querido. Porque chegam muito, eu nunca recebi tanta mensagem na minha vida como recebi. E aí eu conheci ele, né? Ele pode contar um pouco mais, conta um pouco mais do que aconteceu nessa data e de como isso deu, assim, essa mudança na sua vida. Então, na verdade, meu acidente mesmo, ele foi em dezembro de 2019. A gente se conheceu pessoalmente em 2020, mas eu lembro que você ajudou a beça na divulgação da doação de sangue. E no dia 8 de dezembro de 2019, inclusive daqui a alguns dias, né, completam 6 anos aí do meu acidente. Eu tava indo jogar bola junto com alguns amigos ali no município vizinho, que é em Piraí. E aí, na Via Dutra, quando a gente tava indo sentido ao lugar, a gente foi abordado pela polícia militar. E aí, no meio dessa abordagem, assim, já tava no final dela, já tava quase fechando o porta-mala para liberar a gente. Veio um caminhoneiro que, segundo o boletim da PRF, estava alcoolizado, né? E bateu na traseira dessa viatura e que prensou a gente no guarda-rei da Dutra. E aí, por conta disso, ocasionou a amputação da minha perna direita, uma fratura exposta no meu calcanhar esquerdo. Então, hoje, além da amputação, eu tenho uma deficiência de 60%, 70% ali no pé esquerdo também. Um amigo meu, o Matheus, que graças a Deus hoje também está bem, ele teve que amputar a perna esquerda, uma fratura interna de quadril que quase que triturou o quadril dele. Outros dois amigos que se machucou, um machucou bastante o pé, o outro só deu uma escoriação na costela e infelizmente um policial, o Cabo Renan, que veio a falecer no local lá mesmo, na mesma hora. Então assim, foi um acidente bem, bem grande, né? Como você falou, a galera se reuniu para pedir doação de sangue para mim, porque segundo os médicos eu perdi cerca de 80% do meu sangue. Então, assim, é algo que, segundo a medicina, seria algo impossível, né? Mas, graças a Deus, ele me ajudou e estamos aí hoje
mostrando que a amputação é sim um momento difícil, mas que dá para superar e ser feliz e viver bem, independente da situação. Muito bom. Essa história de superação do Guilherme Maia, ele sempre foi um menino que me inspirou muito, né? No momento que eu conheci ele, a gente estava assim no começo da minha forma de empreender, né? E eu sempre vi a alegria dele de viver, sabe? Nunca reclamando de nada, sempre indo para cima. As conquistas, né? Que ele teve até ele conseguir chegar na prótese dele e tudo que foi acontecendo. E existem muitas coisas na vida do Gui. Eu quero que você fale sobre como que a educação física, como que essa faculdade agrega na sua vida e como que faz sentido para você ser hoje um professor, falar mais sobre como o beach tennis entrou também na sua vida. Cara, então, antes de falar sobre exatamente isso, eu sempre te agradeço, mas vou te agradecer mais uma vez pela ajuda que você deu na época lá da divulgação, tanto depois na vaquinha para comprar prótese. O período que a gente se aproximou, né, depois do meu acidente ali, que foi início de pandemia, tudo isso. E aí o tempo que eu fiquei trabalhando lá com vocês, isso fez muito bem para mim. Eu aprendi muito do que eu sei, do que eu uso hoje, eu aprendi lá com vocês também. E então, assim, mais uma vez te agradecer. Você chegou no momento assim que realmente precisava, né? Até pela audiência que o VR Facts tem também, isso ajudou muito a eu conseguir a primeira prótese, né? Que para quem não sabe, a prótese é assim muito cara. Eu troquei de prótese agora tem uns 3 meses e assim, questão de 70 mil Né? reais. Carro zero. Um carro zero hoje aí, 70 mil reais uma prótese. Infelizmente é muito caro, mas a gente precisa, então a gente tem que correr atrás e tudo mais. E bom, a educação física, cara, ela entrou na minha vida em 2017, que eu entrei na faculdade, mas eu sempre fui muito ligado ao esporte, sempre gostei muito, sempre pratiquei todos os esportes que eram possíveis. E quando veio meu acidente em 2019, eu estava indo para o meu último ano da faculdade, então no caso eu me formaria em 2020. E aí, obviamente, vieram todas aquelas incertezas, tipo, cara, como que eu vou trabalhar o físico de alguém, como que eu vou trabalhar o movimento de alguém, seja qual esporte for, se eu não consigo fazer, não vou conseguir fazer, porque eu não sei como que vai ser usar uma prótese, ou se eu vou conseguir usar uma prótese, né? E aí, eu, em umas conversas com meus amigos, com meus pais na época, eu falei, cara, tá, vamos deixar acontecer e vamos ver o que vai acontecer disso, do meu futuro na educação física, né? E aí eu lembro que eu tive que trancar a faculdade durante 2 anos por conta da recuperação, de adaptação, de tudo isso, né? E aí quando eu decidi voltar, eu falei, vai ser possível, a gente se adapta. Eu já estava de prótese quando eu voltei, então foi tudo caminhando bem. E por eu, na época, já fazer educação física, inclusive me ajudou a me manter vivo no acidente, porque na faculdade a gente tem primeiros socorros. Então, na hora eu tive, graças a Deus e graças ao professor Rodolfo também, que sempre cito ele, porque ele foi um anjo na minha vida que me ensinou, e eu sei, ok, que é grade curricular, mas ele me ensinou primeiros socorros e acabou que eu usei em mim mesmo, né, no dia do acidente. Eu fiz o tourniquet, tudo isso. Então eu quis voltar para a educação física para ter um diploma, porque até então, depois do acidente, eu falei, não quero, eu quero trabalhar com venda, eu quero trabalhar com outras coisas e tal. Mas falei, vou me formar, porque já falta um aninho só, então vamos concluir. E aí concluí, só que nesse um ano aí de conclusão eu conheci a Clarinha, que hoje é minha noiva. Conheci não, né? Me aproximei, que já conhecia, ela era minha caloura na faculdade. Mas... E aí eu comecei a acompanhar ela em alguns jogos, que ela sempre jogou tênis, pádel, beach tênis, inclusive, também. E aí eu comecei a acompanhar e comecei a assistir elas nos jogos. E aí, nisso eu falei, poxa, legal o esporte, nunca tinha visto beach tênis e tal. E aí eu lembro que ela começou a dar aula numa arena lá perto do Clube dos Funcionários. E aí ela falou, poxa vida, vai ter um torneio. Só que, minto, antes disso, a gente nem namorava. E aí eu falei, pô, vou começar a estudar esse esporte aqui pra tentar ajudar ela, né? Pra uma tática ou outra e tal. Técnica não tem como ajudar porque eu não sei jogar. Mas uma tática, tipo, joga uma bola baixa, depois joga lá. Enfim, coisas assim. E aí eu comecei a estudar a teoria toda do beach tênis por causa disso. E aí a gente começou a namorar e tal. E ela começou a dar aula nessa arena. E aí ela estava organizando um torneio e estava precisando de pessoas para jogar, porque ainda o esporte era bem pequeno na região.
E aí eu falei, escreve a gente aí. Mas falei brincando, nunca nem tinha pisado na areia de prótese. E aí eu sempre brinco porque eu sou doido, mas ela é mais. E aí ela falou, já era, estamos inscritos. Falei, que isso, cara, viagem não, nunca peguei na raquete, não sei nem como pega e tal. Eu sei mais ou menos a teoria, mas é bem diferente. E aí elas realmente tinham inscrito a gente, eu fui jogar. Aí eu lembro que um dia antes do jogo eu olhei no YouTube lá como pegar na raquete, eu olhei uns videozinhos, porque nem raquete eu tinha e tal. E aí, cara, graças a Deus, nesse primeiro torneio a gente conseguiu ser campeão do torneio. Nós somos campeões em cima de uma dupla que a gente gosta bastante, inclusive. E aí, depois disso, eu falei, olha, chorei igual criança. Aí eu chorei igual uma criança, porque eu tinha ido no vôlei sentado, um esporte que é específico para pessoas com deficiência. Cheguei a jogar na seleção brasileira de vôlei sentado, mas não era aquela coisa que brilhava os olhos, sabe? Que brilhava os olhos, aquele sangue de querer. Eu gosto muito, tenho muitos amigos lá, mas não era aquilo que eu queria para minha vida. E aí quando eu fui campeão naquele torneio, eu falei assim, é isso que eu quero. E aí eu comecei a estudar, me dedicar cada vez mais, comecei a treinar. E aí fiz meu TCC, inclusive, sobre o beach tennis, que eu fiz um relato de experiência sobre um atleta amputado no beach tennis. Que aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre outras pessoas amputadas para ter como referência. Só que não tinha ninguém. E aí foi onde eu ingressei nessa jornada aí, que graças a Deus tem sido um sucesso e tenho sido muito feliz nesse esporte. Legal. Conta mais pra gente. Então, o beach tênis deu tão certo na sua vida, que você conheceu a sua noiva, que você hoje dá aula também. Fala mais sobre também se você ser um profissional, uma pessoa que ensina outras a jogar esse esporte. Como que é pra você isso? Sim, então, no início foi aquele mesmo desafio que eu te falei, cara, como que eu vou ensinar alguém a fazer um determinado golpe se eu não consigo executar ele da forma correta? Porque eu tive que adaptar o meu jogo por conta da prótese. E aí eu fui cada vez mais estudando, me capacitando para isso, buscando cursos, porque hoje ainda o universo do beach tennis, graças a Deus, agora tem crescido muito, mas é um ambiente muito novo, então a galera tá meio que ingressando, então a gente pega como referências algumas pessoas que são referências, né, no esporte, que, por exemplo, um cara que eu admiro muito, que é o Buccelli, que é um italiano que mora no Brasil hoje, que é um treinador para mim hoje referência. Aí tem o Dani Tirella também, que hoje é treinador número 1 do mundo. Tem o Calbucci, e todos eles, graças a Deus, eu tenho uma liberdade, eu converso bastante com eles. Então eu pergunto bastante, eu questiono, sempre questionei muito. E todos eles, exceto o Calbucci, eles têm algo em comum que é não quis ser jogador para formar atletas. E cada um com seu motivo, né? Um tem uma lesão, o outro ele não tem um preparo físico bom para isso, que o Buccelli ele fala que ele tem ossos de vidro, que ele machuca à toa, então ele quis, por não ser um atleta de elite, ele quis treinar pessoas, então ele já foi número 1 do mundo várias vezes com os atletas deles. Então, e aí eu tirei isso como referência. Eu falei, bom, eu não preciso ser um atleta de elite. Nem quero ser um profissional hoje de atleta. Hoje eu quero jogar o beach tennis como atleta para me divertir, como um amador e para mostrar para as outras pessoas que, independente de qualquer coisa, seja uma amputação, seja uma outra deficiência, ou seja às vezes uma lesão que curável ou não, dá para jogar. Se adaptar direitinho, se treinar direitinho, dá para jogar. Então hoje meu foco de jogar é mais nesse lado de servir como incentivo, mais de, entre aspas, exibição, para mostrar para as pessoas. E o meu lado de treinador, de professor, é aquela paixão de lidar com pessoas e querer que as pessoas cheguem no patamar que elas querem. Então assim, eu tenho hoje atletas, no caso minha noiva é uma delas, que estão começando a jogar torneios profissionais, então essa é a minha meta. Né? Eu tenho alunas hoje que estão subindo da categoria B para uma A, que é o mais próximo ali do profissional, apesar de ser uma distância grande. Então, hoje o meu objetivo é formar atletas e mostrar que o esporte sim é para todo mundo. E aí, graças a Deus, através de bastante estudo, a gente consegue mostrar o movimento sem necessariamente saber fazer. Com uma didática boa, isso funciona bem, graças a Deus, que eu não preciso executar, mas tem dado certo, graças a Deus, e tem sido reconhecido bastante por isso, inclusive. Então isso eu tenho ficado muito feliz, e agora eu falei, o beach tennis tem me feito muito feliz até por conta disso.
Porque, igual eu falei, no vôlei, eu era só mais um. Hoje eu tenho um diferencial que é a prótese no beach tennis, e que assim, cara, como que esse menino faz isso? E eu me pergunto isso às vezes, cara, como que eu faço isso? Eu não sei. Inclusive agora, essas semanas atrás, quando eu peguei a prótese nova, a gente fez um evento lá em São Paulo. Essa é a nova já. Essa é a nova. Ela é parecida com a outra eu uso pra jogar, pra poder terminar de desgastar ela. Entendi. Então essa aqui é a nova, eu uso só no dia a dia. Duração. Ainda mais eu que jogo na areia, né? Então esse tempo ele reduz bastante, né? Porque alto esforço, se pegar alguns vídeos meus, você vai ver que me jogo na areia, dou peixinho à beça. Então assim, eu não tenho medo. Então acaba que desgasta bastante na praia sempre, por conta da maresia também. Então acaba corroendo bastante a prótese. E aí esse evento que eu fiz lá em São Paulo, a gente foi numa arena e eu dei meio que uma aula de beach tennis para os amputados da clínica. Cara, foi um evento muito maneiro, a galera curtiu bastante. E todos eles com a mesma dificuldade, obviamente, que é se mover na areia, que é muito difícil. Já é difícil andar com a prótese naturalmente, num piso liso. Na areia é muito mais difícil. E aí tem até um vídeo meme que, pô, bateu quase 200 mil visualizações no Instagram, que é a gente caindo. Todo mundo que faz lá caiu uma vez, a gente postou, foi engraçadaço, foi bem legal. E aí, ali eu tive a certeza, tipo, cara, o que eu faço não é normal, não. Porque até então eu achava algo normal, porque pra mim é natural. Só que quando eu vejo outras pessoas tentando e falando, cara, calma aí, Guilherme, que você faz, dá uma segurada. Realmente, eu tive essa ciência de que é algo de Deus mesmo, sabe? Eu sempre creio muito em Deus, porque que me dá força e me capacidade para conseguir deslocar na areia, correr na areia igual eu faço, porque é coisa de... É tipo andar sobre as águas, né? Não tem como explicar, né? É quase que isso, cara, é difícil. Eu quero complementar uma pergunta que senti de fazer para você mesmo, que é a seguinte: naquele momento que você sofreu o acidente, todo esse processo, o que te deu força para você continuar e ressignificar toda a sua vida? Cara, assim, no momento ali do acidente, né, que eu tava no chão esperando o atendimento médico, né, ambulância, eu lembro que eu só pedia força pra Deus pra pelo menos conseguir despedir de quem eu amava. Eu lembro disso, que eu falei, Deus, me mantém vivo pelo menos até lá. Se me der a dádiva divina de manter a vida, beleza, eu vou aproveitar isso ao máximo, cada detalhe. Vou agradecer por cada detalhe. Eu já sabia que eu tinha 2 fins possíveis. Ou eu morreria, ou eu perderia a perna. Isso eu já tinha certeza ali no momento do acidente. Então eu só pedi a Deus para me manter vivo até conseguir despedir dos meus pais, pelo menos, né, de quem eu amava ali. E se me desse essa oportunidade, que eu honraria isso até o final, mostraria a felicidade, mostraria que dá para vencer. Né? E aí quando eu acordo do coma, que foram 3 dias depois, 2 dias e meio depois, que eu vejo que eu tô vivo, ali eu já dá uma alegria extrema e eu falo assim, cara, o que eu tenho não é nada, eu tô vivo. E aí a gente começa, Tom, a valorizar muito os pequenos detalhes. Inclusive, poxa, a primeira vez que eu consegui tomar um banho no chuveiro, porque às vezes a gente, todo mundo toma banho todo dia. Bom, pelo menos a gente deveria, pelo menos, mas... Os franceses não. Os franceses não. Mas, assim, quando você tem a oportunidade de tomar um banho sozinho, no chuveiro, assim, você fala, cara, como que eu nunca agradeci por isso? Olha que coisa linda. A primeira vez que eu pude andar sozinho na rua, sem depender de alguém, empurrar uma cadeira de rodas, cara, que dádiva. O período que eu tava com vocês lá, inclusive, tava de cadeira de rodas. Que a gente foi lá, que era o Pra Viagem, que hoje é o Baru, que a gente saiu da São João andando de cadeira de roda até lá pra tomar açaí. Exato. Inclusive, apareceu uma lembrança no Facebook esses dias, a gente lá tomando açaí. A gente tem que voltar lá pra tomar açaí lá. Sim. E aí, assim, eu não tive opção de ficar mal com a situação. Porque só de eu estar vivo com tudo, cara, eu ia estar sendo muito ingrato, sabe? E aí, eu já tinha certeza de que eu perderia a perna, então eu sabia que não ia voltar. Então a gente tenta deixar o mais natural possível. Né? Então, eu falo que eu entendo perfeitamente quem perde a perna e fica mal, é normal, não é fácil,
Às vezes eu falando assim, dá a impressão de que é fácil. E você E não é. você sonhava em ser jogador de futebol, né? Sim. Isso que é importante falar. Você Sim. interrompeu uma carreira que você poderia ter na frente. Assim, o sonho de ser um jogador já estava um pouco mais distante, né? Já estava com 20 anos, Sim, mas mas assim, você não era praticava algo o impossível, esporte? praticava e tal. Inclusive, a única coisa que me deixou triste, que me fez chorar por conta da amputação, foi exatamente o futebol. Foi quando eu passei em frente, eu moro em frente a um campo de futebol assim, que eu cresci jogando bola lá. Então quando eu olhei e falei, nunca mais vou poder fazer isso. Foi o único momento que eu chorei por causa da amputação. Mas aí eu falei, não, mas vou ressignificar isso aqui, vai ser uma boa lembrança, eu sei que eu não vou jogar mais, mas eu posso formar atletas para jogar lá, na época não tinha o beach tennis ainda, e é isso. E hoje, cara, hoje eu nem assisto futebol, eu nem ligo para futebol mais, mas é o que eu te falei, eu estaria sendo muito ingrato comigo mesmo e com Deus, e com todo mundo que me apoiou, de eu ter ficado mal com a situação. De você ter sobrevivido, né? Porque um relato que eu vejo que sua mãe conta é que você praticamente morreu, né? Sim, eu fui dado como morto durante ali uns 4, 5 minutos. Durante o percurso de Piraí até o São João Batista, que inclusive eu agradeço imensamente os médicos que estavam lá, o Dr. Nelson, o Dr. Vinícius. Inclusive encontrei com o Dr. Vinícius esses dias, me emocionei bastante. Que na ambulância eles avisaram, não tem pulso, não respira, pode avisar o hospital. E eles chegaram a avisar o hospital. Tanto é que minha mãe estava do lado da recepção, ouviu. Ali ela teve um princípio de parada cardíaca, inclusive, porque ouviu um baque desse, né? E depois de 4, 5 minutos eu acordei falando, opa, tô acordado. E ali me levaram para a sala de cirurgia rapidinho e tal, e graças a Deus reagi. O doutor Vinícius, inclusive, conversando comigo, falou, cara, você reagiu muito bem em comparado com o que você estava. Então assim que a gente estancou o sangue da amputação, que a gente fez a amputação, já era ali, você já começou a regenerar tudo. Aí eles usaram um termo que era você estava quase chocando já, que é onde a pressão quase bate uma com a outra. Tipo, minha pressão foi 4/2. Então quase que estava chocando, né? Parando tudo. E aí ele falou, cara, assim que a gente amputou, fechou, você começou, parece que alguma coisa estava te ressurgindo ali. Entendeu? Foi instantâneo, estancou, começou a ficar bem e voltar à vida como ela deve ser, né? Então, cara, mediante tudo que eu passei, todo o apoio que eu tive dos meus amigos, da minha família, de pessoas que eu nem sonhava, que eu nem conhecia, como que eu ia ficar mal com isso? Entende? Então, a minha força veio, obviamente, primeiramente de Deus, né, que me capacitou, porque a gente imagina que não está preparado para isso, só que é um ditado, assim, um clichêzão, mas que é muito verdade, que é Deus não escolhe pessoas capacitadas, Ele capacita os escolhidos. Então eu imagino que realmente eu não tinha força a que eu tenho hoje, que passei, né? Mas que Deus fez ter. Deus me capacitou para suportar e viver isso hoje, entendeu? Muito bom. O Guilherme falando sobre essa questão do sangue, né? Como que é importante a doação de sangue. Então a gente quer deixar aqui, inclusive eu quero falar com o Gui um dia a gente fazer uma campanha mesmo, porque talvez seja um dos recordes lá do hemonúcleo, né? Quando o Gui sofreu o acidente. Então a gente não precisa esperar acontecer um acidente para a gente ir lá doar sangue. Então a gente vai fazer uma campanha aqui, colocar um dia, comemorar os 15 anos aí da Redflex, fazer a maior campanha de todas de doação de sangue, porque salva vidas. Então é importante e a gente vai fazer isso. Você falou de recorde, realmente, não sei hoje, né, que eu estou desatualizado, não me atualizei quanto a isso, mas na época, lá em 2019, bateu recorde de doação de sangue, eu lembro que foram 147... Eles falaram, não precisa vir mais ninguém, que já está cheio, não dá mais. 147 doações em menos de 24 horas. Então, assim, é algo extraordinário. E é o que eu te falei, pessoas que eu nunca vi na vida fazendo corrente de oração. Eu tenho uma foto linda, inclusive, da faculdade, no dia do acidente, uma galera em volta do ginásio, assim, lá na FOA, orando e organizando para ir doar sangue e tal. Cara, assim, foi algo extraordinário. Então, é o que eu falei, como que eu não vou ser grato? Como que eu vou desistir tendo tudo isso, tendo essa oportunidade, tendo esse carinho todo da galera? Igual você falou no início, que falou, cara, como que esse garoto é tão amado? Eu não sabia disso também. Porque eu sempre, quem me conhece antes do acidente sabe que sempre fui muito tímido. Para eu trocar uma ideia com alguém na faculdade era muito difícil, porque eu tinha essa dificuldade de me aproximar, de me abrir, de conversar.
E hoje, depois do acidente, pelo amor de Deus, eu sou igual um papagaio, inclusive. Perdi totalmente a vergonha, a timidez e... Então, assim, como que eu vou ser triste com isso tudo, entendeu? É muito bom, meu Deus. É de Tem. Deus mesmo, cara. Eu quero saber de você, quais as suas perspectivas, né? Seus planos, seus sonhos, além de casar, vou botar uma pressão Claro. nele aqui, ó. Você que pediu a Clarinha em noivado lá em Paris, né? O cara botou o sarrafo lá em cima, Deu uma mano. subida, né, Deu uma rapaz? Não, deu uma subida até pro casamento, né? Agora vai ter que ser lá em Dubai. Quero saber quais as suas perspectivas, tá travando aqui, perspectivas, sonhos, qual o desejo do Gui aí para os próximos anos? O que que você sonha, seus objetivos? Cara, eu sonho bastante. Eu sou sonhador, eu sou sonhador. Cara, assim, primeiramente falando referente à família, a gente ia casar ano que vem agora. Só Ano que vem é esse ano. Ano que vem, o 2026. Só que, graças a Deus, pintou a oportunidade de a gente estar assumindo o Galpão Águia, lá em Barra Mansa. E então a gente falou, vamos investir, vamos fazer isso. E, então vamos dar uma segurada no casamento pra gente conseguir ir bem estruturado, conseguir estruturar certinho. Então, mas sim, meu sonho desde muito novo sempre foi casar, constituir uma família mesmo. Eu tenho essa vontade, eu tenho esse sonho. Então, espero que o quanto antes a gente consiga realizá-lo. Não, vai ser ano que vem, tenho Se certeza. Deus quiser, se Deus Deus quiser. quer. E assim, Já consegui vários patrocinadores. caraca, imagina. Aí, assim, e quanto ao sonho profissional, né, é que o beach tennis ele se torne um esporte olímpico e, consequentemente, um esporte paralímpico também. Hoje né? não é ainda. Hoje não é nem olímpico nem paralímpico. Ah, mas com esse hype que Com tá esse hype que crescendo tá tendo, aí, tem previsão de ter uma conversa para 2032, mas assim, não é nada certo porque ainda e as falta... próximas é 2028, né? É 28, depois 30, aí 32 tem uma 28 conversa. é onde que vai não, ser? 28? É, próximas Olimpíadas. Acho que é isso mesmo. 28. E aí... Los Angeles, não é isso? Tô sabendo legal. Eu não faço ideia, eu tô por fora. Vou descobrir. E aí tá previsto para 2032 ter uma conversa quanto a isso. Mas ainda acho que falta poucos países aderirem ao esporte, porque tem uma quantidade mínima de países para se tornar esporte olímpico, tem algumas questões assim, umas regras que eu tô por fora, mas eu sei que tem conversa já para isso. E quanto a ser paralímpico, é um pouco mais difícil, né? Porque precisa de pessoas com deficiência e aí precisa regulamentar e aí é mais complicado, mas esse ano agora que vai iniciar, a gente já está com bastante projetos para incentivar as pessoas com deficiência a entrarem para o esporte. Então, a gente está tentando em grandes torneios profissionais, mundiais, né, regulamentado pela ITF, de que a gente consiga fazer alguns jogos de exibição para que incentive outras pessoas a entrarem no esporte. Então, a gente está em contato já com a federação e tal. O meu amigo Marcos, inclusive, que o Instagram dele é Marcos Sem Limite, que ele não tem as duas mãos e joga beach tênis. Ele acopla a raquete, maneiraça, hein? É uma história de superação linda também. E então a gente está juntando outras pessoas com deficiência que jogam, alguns outros amputados que me mandaram mensagem depois falando que, cara, eu comecei a jogar depois de vocês, é lindo de ouvir. Então a gente está se juntando para que a gente consiga fazer esse esporte crescer. Então a gente quer fazer um torneio agora inclusivo, só com pessoas com deficiência, enfim. Então, meu sonho no esporte, profissionalmente falando, é que o esporte seja olímpico e, consequentemente, paralímpico. Mas acho que principalmente é conseguir ter bons resultados antes disso, né, com os meus atletas. Fazer com que, principalmente a Clarinha, que hoje é minha principal Isso que eu ia atleta, pensar. minha Será que a principal Clarinha atleta. consegue, se tornando olímpico, participar? Cara, é difícil porque hoje o top mundial é um nível bem alto, mas não é impossível, mas é bem difícil mesmo, inclusive porque o beach tennis ele surgiu na Itália, mas ele foi difundido mesmo, ele cresceu mesmo aqui no Brasil. Então, inclusive, a maioria dos italianos que hoje dominam ainda moram no Brasil para jogar, porque a maioria dos circuitos mundiais rodam no Brasil, tem algum outro que é fora, mas a maioria é no Brasil. Mas hoje o Brasil ele é um grande celeiro de atletas de beach tennis. Então assim, hoje o número 1 do mundo no masculino e no feminino são italianos, um italiano e um francês na real, mas no feminino são duas italianas.
E o brasileiro tá sempre ali próximo. Tem muito brasileiro no top 10. Mas top 1 ainda tem um caminhozinho para ser corrido, mas tá bem parelho já. Então, mas assim, ela conseguir uma Olimpíadas, por exemplo, já é um pouco mais distante. Sim. Por conta da... Pô, tem grandes mulheres aí que... Mas eu tô com uma ideia aqui, igual 2028. Depois do próximo ano é Paralimpíadas, né? Mesmo ano, né? A gente está com um projeto aqui na Redflex do ano que vem, a gente está fazendo a cobertura da Copa do Mundo. Então a gente vai estar lá fazendo a cobertura, igual o Casé TV fez, a galera fez toda, e a gente vai lá. E o meu sonho começou em 2020, acho que você ainda estava lá com a gente, que era ir para Tóquio para fazer a cobertura das Olimpíadas. Veio pandemia e não teve como. Mas eu acredito que existe aí, eu queria te convidar também para essas próximas Olimpíadas, a gente abraçar esse projeto e ir lá para as Olimpíadas fazer uma cobertura mesmo, cobrir não só o esporte olímpico, mas o paralímpico. É um primeiro passo, a gente está pisando lá e profetizando mesmo que 2032 vocês vão estar lá jogando lá. Amém, amém. É uma meta, é um sonho, né? Tudo isso. Mas que pode contar comigo, sem sombra de dúvidas. Tá numas Olimpíadas, é lindo, tá fazendo a cobertura é sensacional. Vai ser top demais. Agora eu quero saber da sua família, como que é a sua família? Eles sempre te apoiaram? Como que é a questão da sua família, sua mãe? Acho que a sua mãe é fã de todas, né? Como que surgiu a sua marca do coraçãozinho, do Gui Maia? Conta mais disso, assim, da sua fã número 1 que é sua mãe. Cara, minha mãe, ela é... Se não falasse dela, que ia me bater. Não, minha mãe, assim, é minha maior incentivadora, minha maior apoiadora. Ela, desde o início, sempre esteve ao meu lado. Eu falo que ela sofreu mais do que eu, inclusive. Mas ela sempre me incentivou em tudo que eu escolho fazer. Ela sempre me abraçou e sempre me incentivou muito. E, pô, falar da minha mãe é até difícil, porque ela é tudo pra mim hoje. Eu admiro demais a força dela, é uma mulher guerreira, extraordinária. E a questão da marca, né? Começou inclusive lá no VFX na época, né, em 2020, com o Arthur. Ele que era o design gráfico da época lá e fazia as artes. Eu falei, Arthur, me ajuda aqui a fazer alguma coisa aqui. Eu tinha um bordão que era o Fala Comigo Coração. Tem tempo que eu não uso, mas tá lá ainda, até no meu Instagram tá escrito Fala Comigo Coração. Mas confesso que eu tô meio low profile ultimamente, mas... Trabalhando muito, né? Assim, eu confesso que eu sou meio preguiçoso pra rede social, mas vamos preciso resolver voltar. isso, vamos contratar uma videomaker preciso... muito boa que tem aí pra fazer um trabalho pra vocês voltar. lá. Eu preciso voltar, eu sei que é importante, e até pra difundir meu trabalho de atleta, pra incentivar outras pessoas e tal. E então foi lá, e aí eu falei, cara, vamos usar os elementos que eu uso, que é um coração e uma prótese, porque eu não tinha nem a prótese ainda, então a gente criou uma logo com uma prótese lá, inclusive é a logo que eu uso até hoje. Eu dei uma adaptada na logo, hoje eu fiz do coração, antes eram uns raiozinhos dentro, assim, hoje é simbolizando uma bolinha de beach tennis, né, pela nova fase. E é isso, cara. Então surgiu dali toda essa história aí de Fala Comigo Coração, de coração, tudo isso. Eu quero saber, o Gui, a gente tá chegando no final do nosso Podflex, foi um prazer, muito obrigado por você ter topado aqui de última hora, a gente foi conversando, deu tudo certo, né? Mas sempre tem uma pergunta que eu faço para todos os entrevistados aqui, que é se você tivesse uma única mensagem, que essa mensagem chegasse em todas as línguas, de todos os povos, num telão e todo mundo pudesse ver essa mensagem uma vez, que chegasse para todas as pessoas da Terra, qual seria essa mensagem do Gui, do seu coração, para essas pessoas? Cara, é uma frase que eu tenho, inclusive, tatuada em mim, eu uso pulseira dela, enfim. Desistir jamais pode ser uma opção. Então, independente da situação, sabe? Tipo, vai passar, cara. Tudo passa. E então desistir jamais pode ser uma opção. Acho que essa é a frase que eu carrego desde do final de 2019 até hoje. E vou continuar carregando pro resto da minha vida, porque
é autoexplicativo, né? Então, eu acho que seria essa a mensagem que eu passaria. Sei que cada um tem sua dificuldade, cada um tem o seu grau de sentimento para determinada dificuldade, né? E aí eu não gosto de diminuir a dor do outro pelo que eu passei. Ah, a sua dor é menor do que a minha porque eu perdi. Não, odeio fazer isso, não faço. E se eu faço é sem querer, de verdade. Então, mas assim, independente da dor, da situação, tudo passa. Então, desiste não. Segue em frente. Muito bom. Pessoal, a gente chegou por aqui, o nosso Podfacts. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, comentar aqui embaixo qual foi a principal frase que o Gui falou aqui que te marcou. Compartilha para mais pessoas, para que essa mensagem chegue para mais pessoas. E é isso. Nos vemos no próximo episódio, no 5º episódio. Valeu! Galera, agradecer demais a oportunidade de estar falando um pouquinho da minha história com vocês. É sempre uma honra conversar e poder espalhar isso aí pro mundo afora. Eu não posso deixar de agradecer também meu principal patrocinador, apoiador, que é a Compass, é uma marca de beach tênis mesmo, tá sempre comigo em todo o meu material esportivo, minhas roupas. Agradecer também ao BT Tracker, que é um aplicativo de scout para atletas de beach tênis, e a TB Tratamentos, Tiebreak Tratamentos, que faz o tratamento da minha raquete e dos meus alunos também. E aproveita então, deixa o seu arroba e como que as pessoas podem ser aluno do Gui e da Clarinha. Olha, tem o arroba guimai_s2, que é o meu Instagram pessoal. Tem o da Clarinha Soares05, quem quiser fazer aula com ela também, ela dá aula no Clube dos Funcionários. E tem o do galpão.águia, que é o do Galpão lá em Barra Mansa. Lá a gente tem beach tênis, futevôlei, vôlei e crossfit. Cross training, perdão. Top demais. Então tá aí, gente. Muito obrigado. Valeu!